muito importante, né? A aula de hoje, então, é sobre o Google Docs, tá? E nós ainda estamos no módulo 2, né? A nossa aula 5 é a segunda aula do módulo 2, o segundo assunto do módulo 2, que vai tratar sobre as questões pertinentes a escritório, tá bom? Que nós vamos aproveitar muito para a sala de aula. Vou pedir, então, a gentileza aí às pessoas, né? Isso, por favor, coloquem que aceitam ser gravadas, né? Solicitar a permissão de vocês do direito de imagem e de áudio, tá bom? Olha, esses alunos são muito aplicados. Aluno aplicado é assim, gente, a professora não precisa nem pedir e já faz. É uma turma excelente. Ah, eu vou dar uma estrelinha para todo mundo hoje. Que gente maravilhosa. Muito bem, muito obrigada. Bom, então, vou espelhar minha tela aqui para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, né, por favor, eu estou aqui do lado do meu celular, tá? Gabriela já sabe, qualquer coisa que acontecer, por favor, me liga. Mas eu acredito, eu acabei de dar aula hoje usando esse computador e ele está bem melhor que o outro. Eu acredito que hoje nós não vamos ter problemas com relação à sair da reunião, tá bom? Acredito, estou otimista sobre isso. Mas vamos lá. Então, o que saber sobre o Google Docs? Em primeiro lugar, galerinha, lá na apostila de vocês tem uma coisinha bem teórica, que eu já vou dar a dica, que eu vou perguntar algumas coisinhas sobre isso no formulário que vocês vão fazer no finalzinho do módulo, tá? E amanhã nós vamos, por favor, quem não preencheu o formulário ainda preencha, porque o tópico, né, a ser tratado na aula de amanhã, na primeira aula, amanhã nós teremos duas, nós vamos encerrar o módulo 2 e iniciar o módulo 3, nós vamos falar sobre planilhas. Então amanhã, além de aprendermos, né, mais sobre o planilhas, nós vamos analisar a planilha de resultado do formulário do módulo 1 de vocês, tá bom? Então, presta atenção que no formulário, né, desse módulo 2, vou pedir algumas coisas, alguns conceitinhos teóricos, tá? Eu não consegui, vou pedir perdão porque eu não consegui divulgar o vídeo do Google Docs, né, como prévia. Eu sempre coloco um videozinho prévia para a aula, justamente porque eu tive problema com esse meu PC, eu não consegui gravar essas videoaulinhas, tá? Peço perdão. Mas agora que eu já resolvi meu problema, eu vou, logo em seguida do vídeo desta aula, né, que é a aula ao vivo, vocês vão ter um videozinho explicativo com conteúdo também do Google Docs e já do Planilhas para vocês, tá bom? Então, ficou faltando de teórico, né, suplemento teórico para vocês, para essa aula hoje, esse videozinho, mas vamos ter um rendimento bem bacaninha aí, espero eu, nessa aula sem interrupções, tá bom? Então, vamos lá, galera. O que é importante a gente entender sobre o Google Docs? O que ele é, né? Ele é uma ferramenta de edição de texto, tá? De edição de documentos, tá bom? Ele é uma versão do Word da Microsoft que, inclusive, traz a opção de ser transformado em um documento do Word, PDF, etc. Só que ele é uma versão melhorada, tá? Incorporada, ampliada, tá? A gente tem muito mais funções do que o Word teria, tá? E o grande diferencial do Docs, gente, é que é uma ferramenta que é salva na nuvem em tempo real, e por isso você não precisa do processo de finalização para salvar. E isso traz algumas implicações que a gente vai tratar aqui, tá bom? Outro fator mais interessante dessa ferramenta é o processo de interação que ela promove devido ao fato de ela poder ser compartilhada, ok? Podemos fazer comentários, atribuir tarefas e fazer correções em tempo real da produção do documento. É muito gostoso você produzir um documento, né, um texto junto com outra pessoa. É uma emoção quando você vê que isso acontece, sabe? É muito legal, tá? Pontos relevantes que não podem ser esquecidos. Por tratar-se de um documento que é automaticamente salvo na nuvem, deve-se, em primeiro lugar, dar um nome a ele no canto superior esquerdo. A gente vai aprender isso agora na prática, tá bom? E criar protocolos, lembra? Crie protocolos? Vamos colocar isso na prática. Crie protocolos de nomes para se organizar melhor. O contingente de documentos aumenta quando trabalhamos em nuvem, tá bom?
Deixa eu ver aqui. Eu acho que alguém colocou. Aceito. Não, tá. Às vezes eu tenho umas notificaçõezinhas, perdão, e aí eu fico achando que são recadinhos de vocês. Voltando, então você vai criar protocolos, ok? Você vai criar primeiro no meu Drive, para depois transportar seu documento para o Drive compartilhado com o ambiente administrativo da escola. E eu vou explicar por quê, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, a não ser que propositalmente você queira que aquele documento compartilhado seja comentado na íntegra, tá bom? Mas eu prefiro um ambiente seguro, né, no qual você está ali produzindo seu documento. Às vezes a pessoa abre seu documento e ele está cheio de erros, está cheio de coisas, e a pessoa começa a comentar, só que você está ali trabalhando um rascunho, é uma ideia sua, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre como funciona. Qual é o ritualzinho que a gente faz? Primeiro, vai no Gmail, checa suas tarefas, dá uma olhadinha na tua agenda, é o teu espaço pessoal. Sai do teu espaço pessoal, vai aqui no Google Apps, vai para o Drive. Já estou aberta no Drive aqui, só vou mudar de janela, tá bom? Estou aqui no meu Drive, tá? Estou aqui no meu Drive. Maína, mas não seria mais interessante eu já ir direto aqui no Google Apps e colocar documentos? Seria bem interessante. E até ele salvaria no meu Drive, sem problemas nenhum, tá bom? Acontece que esse ritualzinho que eu faço vocês fazerem, tá? Ele te gera uma segurança, uma organização, e você sabe do que você está fazendo e como você está fazendo. Inclusive, você se obriga a se organizar, a organizar o seu Drive, criar pastas, tá? E documentos. Eu sempre faço esse ritualzinho, por quê? Porque eu olho e falo, nossa, meu Drive está uma bagunça. E o meu Drive realmente está uma bagunça, eu preciso organizá-lo, tá bom? E uma outra coisa é você entender que você está num ambiente empresarial, tá? E eu vou ensinar vocês um recursozinho. Toda vez que você está no ambiente empresarial, você está na Google, você vai ter um processo de criação. Como que eu crio no Drive e na Google? Sinalzinho de mais. Venho aqui, ó, canto esquerdinho, novo, beleza? Ó, bonitinho aqui, ó, documentos, Google. Se eu vier nessa setinha, ó, tá vendo? Eu vou ter um documento em branco ou com base em um modelo, tá? Documento em branco ou com base em um modelo, tá bom? Se eu clicar aqui, eu não criei nenhum modelo, tá? O meu estou sem modelo. Frutaltech não tem modelos, tá bom? Vamos ver geral. Olha só. Se eu clicar aqui no geral, eu vou ter vários modelinhos, ó, relatório, nome do livro, fichamento de livro. Olha que gostosinho, olha que coisa rica para o meu aluno, ó. Plano de aula, carta, currículo, tá? Eu adoro esse de currículo, tá bom? Pessoal. Então, eu vou ter vários, tá? Modelinhos de documentos que podem ser feitos, boletim informativo. Então, você que é professora de redação, né? Vou puxar um pouquinho de sardinha para minha área, porque isso é muito útil. Você tá, né, o seu aluno está com dúvidas, você pediu para ele fazer uma carta, né? Você está trabalhando o gênero carta com ele. Você, na sua aula, você já pode pegar o gênero carta e postar lá na sua tela. Ó, gente, para quem está com dúvida no gênero carta, você tem que seguir alguns pré-requisitos. Primeiro, nome, endereço, a data, tá? Por quê? Porque eles nunca viram uma carta na íntegra. Hoje só vem e-mail, tá? Nome do destinatário, o endereço do destinatário. Aí, vocativo, né? Prezado, fulaninho de tal, e o texto, certo? Isso aqui é muito útil para eles, extremamente, você basear-se no modelo. Isso aqui é um modelo pessoal, tá bom? Agora, o que eu vou falar? Vamos lá de novo no novo, tá? Como é importante você tratar com base em um modelo, eu ainda não tenho, tá?
mas um modelo Frutaltec, por exemplo, que vai ser o modelo Gomes da Silva, vai ser o modelo CEMEI, eu esqueci os nomes, o professor Bandeira, o Alonso de Moraes, enfim, você vai ter um modelo corporativo. Então, você vai poder criar um logo para a sua escola, você vai poder criar vários tipos de documentos que são específicos para a sua escola, documento específico para a prova, documento específico para plano de aula, tá? Então, você vai ter vários setores aí em que você vai poder trabalhar documentos específicos, tá bom? Então, vou voltar aqui, porque eu fechei, não sei, tá? Vou voltar aqui no carta, tá bom? Muito bem. Eu coloquei aqui modelinho carta, ele está mais ou menos escrito, eu vou me apropriar de um documento que já está pronto, tá bom? E faz de conta, vamos fazer de conta que esse daqui foi o trabalho, tá? Que eu pedi para os meus alunos do Ensino Fundamental 2, tá? 7º aninho fazerem, tá bom? Foi o resultado, então esse aqui é o resultado, tá bom? Então eu vou dar um nome aqui de... eu vou colocar aqui Carlos de Almeida, é o nome do meu aluno, tá? Eu sempre peço para eles colocarem aqui, 7A, tá? Nome e a turma. Eu sempre é o nome que eu peço para eles colocarem no trabalho. Só que eu vou criar essa proposta aqui, tá? Então, vamos no novo, eu quero criar a proposta. Tá bom? Eu vou criar um documento em branco. Quando você pega um documento em branco, tá bom? Ele vem sem título, igual o outro, tá? Ele só estava escrito carta, porque era o modelo. O que que acontece? Para eu me localizar de uma forma eficaz com Docs, porque ele não tem um processo de salvar no final. Igual o Word. O Word eu vou lá, salvar. Salvar documento como? E você vai dar um nome para aquele documento no final do processo. Se você faz isso, fica documento sem título, ele fica ali jogadão, tá? E corre o risco dele nem ficar salvo no seu computador. Agora, tudo que for feito aqui, tá? Milésimo de segundo que acabar de ser feito, ele vai ser salvo na nuvem imediatamente, tá bom? Então, qual o protocolo para o documentos? Primeiro passo que você der, crie o nome do documento, tá? E faça de uma forma que você localize o seu documento de forma eficiente e que você crie um recurso para coordenação, localizar e entender do que se trata esse documento de forma eficiente. Por quê? Porque lá no Drive ele vai ficar curtinho. Então, se você colocar assim, prova de matemática do 8º ano, professora, até ela clicar, né? Ela só vai saber que é prova de matemática, coordenadora. Ela não sabe de quem é, de que se trata, de que ensino é. Então, qual um protocolo interessante para você criar um nome para o seu documento? Sigla. Ó, vou dar a sigla que ela é matriz, tá? Ela foi desenvolvida por técnicos de informática que estão voltados para essa área, e ela diz o seguinte: primeira coisa, ensino fundamental, EF. Qual é o ensino fundamental? 2, tá? Qual a minha turma? Tá? 7A, certo? Underline, tá? EF2, underline 7A, underline, né? Do que se trata? É um trabalho, beleza? Underline, que bimestre? Primeiro bi, ok? Que matéria? Porte, certo? Acabou. Ficou curto, dá para ser traduzido como se fosse, no máximo, ocupar o lugar de 2 palavras, tá? Curtinho, só que ele condensa 1, 2, 3, 4, 5, 6 informações, tá? Que é o ensino fundamental, que é o ensino fundamental 2, que é a turma do 7º A, que é um trabalho, que é o primeiro bimestre e que é a matéria de português. Então, eu condenso essas informações no nome, tá? Do documento e tenho todas elas aqui, tá bom? Então, na minha proposta de trabalho, eu vou fazer um cabeçalhozinho. Observe aqui, tá?
Nós estamos no documento. Se você observar essa zoninha aqui, ó, formatar, complementos, ajuda, arquivo, tá? As setinhas de fazer e desfazer, refazer e desfazer, tá? O zoom, texto, fonte, o tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, cor do texto, cor do destaque do texto, todas essas partes aqui, elas são idênticas ao Word, elas não mudam. As formas de formatação, elas são idênticas ao Word, elas não mudam, elas estão inclusive nas mesmas posições. Ó, a regrinha, a régua de paragrafação, ela tá aqui bem bonitinha, não tem, né, ocultar menus, tudo igualzinho do Word. Algumas diferenças apenas eu vou encontrar em inserir link e adicionar comentário, tá bom? E a forma de impressão direta, tá? Você ainda tem uma opção, você não precisa ir lá em arquivo, imprimir, parará, tá? Versões mais antigas do Word, você tem que ir lá em arquivo, imprimir, lá, certo? E inserir, eu vou ter mais, tá? Eu vou ter mais opções de inserir coisas do que no Word. Por exemplo, o gráfico, você vai importar do Planilhas. Tem como você fazer isso. Antes, não, você tinha que formatar o Excel, né? Fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e mover aquela planilha ali, né, em forma de gráfico do Excel para o Word. Tem como fazer isso no pacote da Microsoft. Recentemente só isso foi criado e dá um certo trabalho, tá? Aqui não, você vai poder importar o gráfico de planilhas, tá bom? E uma outra coisa também, quando você vai inserir imagem, ó, ele vai te dar a opção de você pegar do Drive, tá? Do Fotos, ou inserir um link, ou você abrir a sua câmera direto. Por quê? Porque você está trabalhando em tempo real com a internet, tá bom? Deixa eu ver se tem perguntas. Tudo bem, Lilian. Fica tranquila, a gente te entende. Espero que você pegue as informações na videoaula. Como criar pastas por turmas ou por professores ou por disciplinas? Abigail, sim, sim, sim. Você vai fazer isso lá no Drive, tá? Você pode fazer tanto dentro do espaço do meu Drive, tá? Só para tirar a dúvida da Abigail, olha só, vou voltar para o Drive, tá bom? Então, eu estou aqui no espaço meu Drive, certo? Vou aqui em novo, pasta, tá? Então, vou criar uma pasta aqui, tá? Pedagógico, pedagógico 1. Tudo que for pertinente ao pedagógico 1, eu vou arrastar para cá. Ó, ele veio para cá. Eu tenho um Classroom, que eu já criei um Classroom para vocês, mas essa aula do Classroom vai ser um pouquinho mais para frente, bom? Não vai ser agora. E eu já arrastei para cá o Pedagógico 1, tá bom? Eu criei aqui, ó, um documento, que é o EF2. Eu posso pegar esse documento, peraí, o F2 não, porque ele está no acesso rápido. Eu vou pegar o F2 aqui, ó, que está no arquivos, e vou transportá-lo para o Pedagógico 1. Pronto. Se eu quisesse criar direto no Pedagógico 1, clico no Pedagógico 1, tá vendo? Ó, eu criei meu Drive Pedagógico 1, certo? Se eu criar aqui, ele vai direto para a pasta Pedagógico 1, tá bom? Ele não vai para o meu Drive. Então, sim, é possível, tá? Então, vou voltar aqui para o meu documento, tá bom? Estou aqui no meu documento, eu quero inserir cabeçalhos e rodapé. Vou inserir um cabeçalho, então eu vou colocar aqui, vou fazer uma tabelinha simples, tá? Só para nome, escola, essas coisas. Então, aluno, tchararã, vamos colocar aqui trabalho, português. Aí, eu quero inserir uma outra tabela, que vai ser meus critérios de correção. Inserir outra tabela, então vou lá, critérios. Então, vou criar aqui
Coesão. Eu tenho a siglazinha bom, ótimo, satisfatório. Enfim, eu criei a minha tabelinha aqui, né, de como eu vou avaliar para esse aluno, como eu vou responder a esse aluno, como foi o trabalho dele, tá? Eu vou criar os meus critérios, vou criar o meu jeitão aqui, tá bom? Então, crio uma carta. Certo. Enviei para o aluno, ok? Tá. Eu tenho duas opções. Eu posso deixar em aberto para o aluno responder neste documento, tá bom? Ou eu posso pedir para o aluno me enviar, né, baseado em um modelo carta, certo? Muito bem. Se eu pedir para ele fazer isso, o que acontece? Eu não vou ter mais o domínio deste documento. Eu vou ter o domínio do documento que ele vai criar para mim, tá bom? Agora, se ele fizer neste documento, qual vai ser a vantagem, tá? Eu vou poder orientá-lo em tempo real. Então, vamos supor que eu mandei isso aqui, né? Eu cheguei lá, vocês vão... É porque, assim, eu não vou dar muitos detalhes agora, porque vocês vão aprender a fazer isso no Classroom. Mas tem uma ferramenta no Classroom que você manda uma cópia para cada aluno. Então, todos os alunos vão receber essa cópia. Aí, quando eu abro o documento, certo? Eu vejo, né, lá dentro do Classroom, eu vejo eles fazendo em tempo real o documento. Tá? E dá para eu, no meio do processo em que eles estiverem fazendo esse documento, eu posso intervir com um comentário, tá? Bom, vamos aprender a fazer isso, que é o recurso mais interessante, né, dessa ferramenta do Docs, é você poder interferir na íntegra, tá? Então, vamos entender como fazer isso. É bem simples. Vamos supor que, tá, o Carlos de Almeida, eu estou lendo o trabalho dele, tá? E no corpo do trabalho dele, eu percebi que nesse trecho aqui, ó, esse trecho todinho aqui, ele plagiou, ele copiou. Está um pouco além do que deveria ser feito para um aluno. Aí eu pego isso aqui e jogo aqui no Google e faço um Ctrl C, Ctrl V aqui. E aí eu descobri, né, que esse aluno plagiou de um site da Wikipédia. Ele falou sobre, vamos supor, ele pegou um termo direto da Wikipédia. Ele fez um Ctrl C, Ctrl V sobre a vida do Paulo Coelho. Tá? Ó, ele chegou aqui e fez um Ctrl C, Ctrl V, assim, bem escancarado, desse trecho aqui, ó, da Wikipédia. Ele fez um plágio. Gente, eles fazem. É impressionante como eles fazem. Então, ele pegou isso aqui tudo, ó, e copiou. Ele fez um plágio. Eu localizei ali que ele fez isso na Wikipédia. Aí, eu vou, bem educadamente, bem sutil e serrateira, eu vejo que eu marquei, né, essa parte do texto na qual ele fez isso. Eu venho aqui, adicionar comentário. Tá? Eu vou adicionar comentário para ele, mas, tá bom? Para o Carlos de Almeida. Então, eu vou digitar o e-mailzinho dele, carlosalme@frutaltec. Ele não existe, tá, gente? .com, faz de conta que ele é do meu domínio, tá? Beleza? Bom, aí eu vou colocar um comentáriozinho para ele, tá bom? Eu vou dar espaço e vou colocar o meu comentário, tá? Prezado aluno, ao fazer uma pesquisa, percebi que você copiou na íntegra o seguinte trecho do site. Aí você vai colocar aqui, você vai copiar o link, Ctrl C, você vê aqui em cima, copiou o link,
Vai voltar lá, aí você coloca inserir link. Ctrl V. Tá? E vai estar o site ali, bem abaixo do texto dele, e você vai mandar o comentário. Tá? A pessoa precisa de seu acesso ao arquivo, ou seja, eles não identificaram como alguém do meu domínio, tudo bem, faz de conta que está aqui. O Carlos Almeida, ele recebeu na íntegra, tá? Ele falou, putz, a professora está me vendo fazer meu trabalho e ela percebeu que eu estou plagiando, ou seja, eu vou ter que consertar isso aqui. Ou, você, ao avaliar o texto dele, você pode justamente inserir esse comentário. Tá? Esse comentário, ele vai ficar gravado, tá? Na notificação do aluno, no documento do aluno e no documento que você tem. Tá? Automaticamente. Lá no drive dele, em tempo real, ele vai receber essa notificação e essa notificação aqui vai por e-mail para ele. Certo? E outra coisa, se você for abrir a sua caixa de entrada, é porque aqui ele não é do meu domínio. Se você for abrir a sua caixa de entrada, você vai lá em enviados, vai estar um e-mail enviado para ele. Tá? É porque ele não é do meu domínio, tá? Então você tem uma prova viva de que você orientou o teu aluno a respeito do que estava acontecendo. Ah, mãe, eu não vou ter tempo de ficar olhando os meus alunos, etc, etc. Não, mas você tem uma prova viva de que você fez a avaliação. Uma forma de você avaliar trabalhos é possível através do Google Docs, tá bom? Bom, agora vamos ver onde é que está esse documento. Ó, esse documento, ele foi parar... Era para ele estar aqui, porque ele não está aqui. Eu não fechei, vamos fechá-lo. Vou fechar o Caio de Almeida também. Daqui a pouquinho ele vai aparecer aqui no meu acesso rápido, tá? Ele demora um pouquinho. Bom, uma outra ferramenta, vou criar um outro documento. Uma outra coisa interessante do Google Docs é você tá, Maína, a minha escola ainda usa o Word. Não consegui ainda desvincular o Word da minha escola. Eles gostam de usar o Word e tal. Outra, enfim, eu gostaria de poder continuar usando o Word. Tudo bem, você pode usar o Google Docs para usar o Word, tá? Como? Eu venho aqui em arquivo, fazer o download. Ó, quando eu falo fazer o download, ó, eu venho Microsoft Word. Quando eu faço isso, o que acontece? Ele vai gerar, ele vai fazer um download. Se ele vai fazer um download, lembra que a gente aprendeu? Ele vai baixar esse documento para a minha máquina. O que não é interessante para mim. A gente já aprendeu que isso não é interessante, que sobrecarrega, né, a sua máquina. Interessante você manter no Drive, mas não adianta. A minha escola está um pouco resistente, ainda gosta de usar o Word, tem os professores que usam Word, a coordenação usa o Word, enfim. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Você tem a possibilidade também de transformá-lo em documento PDF. Você pode transformar em página da web, tá? Ele vai ficar visível na web, tá? Ele vai criar um site para isso. Ele vai ter várias formatações de como você pode salvá-lo, como você vai fazer o download deles, tá bom? Você também vai ter opção, ó, opa, vem filhinho, ó, enviar por e-mail como anexo, ele já vai direto, olha que bonitinho, olha, só que ele vai como PDF, tá? Eu já digito o e-mail da pessoa, coloco a mensagem, ele vai através do seu domínio. Então, o seu domínio Frutaltech vai mandar um e-mail para alguma pessoa, tá bom? Enviar uma cópia para mim, eu tenho essa possibilidade. Eu não preciso ir lá no meu e-mail, puxar no Drive, eu diretamente, né, através dessa ferramenta, já envio o e-mail.
Outra coisa, histórico de versões. Adoro isso daqui, né? Porque é um Big Brother. O Google ele promove um Big Brother do seu documento, né? Você consegue rastrear, você consegue bisbilhotar, né, a vida alheia. Então você está curiosa, você quer saber quais foram os processos que o seu aluno fez, né, para fazer aquele trabalho, né? Saber se ele se preparou mesmo ou ele deixou para fazer de última hora, né? Se ele deu uma engambelada. Então, histórico de versões, ó, ver o histórico de versões. O que acontece? Eu tenho aqui, ó, 11 de maio, às 7 horas da manhã, eu fiz a primeira versão desse documento. Estou, né? Aliás, mentira. 11 de maio, às 6h50, eu comecei a primeira versão. Depois eu fui mexer nele às 7h03. Então, essa versão que você está vendo aqui, ó, última mexida que eu dei nele foi às 7h03 da manhã, tá? Então, você vai poder ver toda vez que o seu aluno mexeu. Então, vamos supor que era para ele entregar o trabalho, né, às 7 horas da manhã, numa segunda-feira. Aí você vê que a última mexida dele foi às 6h50 da manhã. E você vai ver que ele, né, a primeira vez que ele mexeu foi meia-noite do domingo. Aí você fala, você deixou para fazer de última hora. Não, professora, eu me preparei. Não, tá aqui, ó, tá aqui no seu histórico de versões. Você começou a mexer no seu documento meia-noite. E só foi terminar às 6h50 da manhã, para me entregar às 7. Você acha que você vai produzir um bom trabalho desse jeito? Então, você ainda consegue ter esse recurso aí do Google Docs, né? Eu adoro ele. Pegar o aluno na retranca. Tadinhos, eles ficam tristes quando faz isso. Mas dá para fazer, né? Aí eles não fazem mais, tadinhos. Bom, o idioma, configurações de página, tudo isso daqui são itens que tem, né, ver. Então, por exemplo, layout de impressão, tudo isso daqui são recursos que já tem no Word. Agora, tem uma mudancinha no inserir, tá? Quando eu vou falar de imagem, por exemplo, eu tenho mais opções, ó. Eu posso pegar as minhas imagens que estão no Drive, eu posso pegar no Google Fotos, tá? Que pode estar sincronizado com o meu celular. Posso sincronizar meu celular com o Google Fotos. Eu não faria isso num ambiente empresarial. É interessante você ter isso para um pessoal, quando você quer montar alguma coisa, porque se você sincronizar seu celular, tem aquela foto que você não quer que as pessoas vejam, né? Isso pode ser um pouco perigoso, então toma um pouco de cuidado com relação a isso. Por URL, você vai lá, coloca o link de onde está a imagem e ele vai aparecer, só que vai aparecer o site, que também eu acho que não é muito interessante, tá bom? E o fazer upload do computador, que é isso? Por que é upload? Porque você vai puxar da memória do seu computador para o arquivo. É quando você pega das imagens que estão salvas no Minhas Imagens, enfim, que está no seu computador. Para quem tem um computador remoto aí, que não é o Google Chrome. O Google Chrome fica numa pastinha que chama arquivos, tá bom? Bom, gente, sobre o Google Docs, de diferente, né, para o que a gente tem com relação ao Word, é isso. E mais uma situaçãozinha aqui, bom, os editores do documento podem ver seu histórico de visualização neste arquivo. Eu preciso dar essa permissão, a não ser que eu faça o seguinte, tá? Que eu compartilhe. Então, olha só, a opção compartilhar, ó, eu fiz, tá? E aí, bom, esse aqui, vamos supor que seja o trabalho do Carlos. Ele vai ter que compartilhar comigo, ele vai mandar para mim. Ao compartilhar comigo, automaticamente ele está... Automaticamente ele vai permitir que eu veja o histórico de visualização dele, tá bom? Vamos supor que eu esqueci, eu criei no meu Drive esse aqui, mas eu quero mover para uma pasta, beleza? Então tá. Então, ou eu quero criar uma nova pasta para movê-lo, certo? Então, eu tenho essa opção aqui de vir aqui no maisinho e já criar
uma nova pasta, se eu não fiz isso lá direto no meu Drive, tá bom? Então, não quero fazer isso, era só uma simulação. E pronto. Quando eu coloco complementos, faça mais com documentos do Google, tá? Você pode instalar complementos, tá? O que é isso? Você pode instalar o Planilhas direto, você pode... Tem várias ferramentas do Google, a gente vai aprender mais tarde, a fazer essas adições de ferramentas, tá? Mas vamos... Primeiro, eu quero vocês terem um domínio dessas ferramentas, tá bom? Uma outra coisinha legal também, chuchuzinha de fazer, é o seguinte, ó, explorar. Eu acho isso aqui bem legal, tá? Então, assim, ó, eu tenho aqui prova, série de televisão, data, ó, prova. Provas para download, PCI, concursos, provas de concursos públicos atualizadas, que concurso. Ele me dá recursos de pesquisa avançada, tá? Onde você lembra, porque não é... Ó, gente, eu vou pedir a gentileza de desligar o microfone, por favor. Obrigada. Ó, ele me dá um recurso aqui, ele pesquisou na web, todas as imagens estão relacionadas à prova. Eu quero usar uma imagem, eu já venho aqui, ó, prova. Beleza, vou inserir. Ele vai inserir a imagem, prova. Tá? Ele também pode pedir para você pesquisar no Drive. Enfim, ele já faz um recurso, tá, de pesquisa sem você não precisa abrir uma outra aba, digitar palavra prova, imagem. Eu fazia muito isso, até eu descobrir isso. É bem interessante. Prova, imagem. Aí vem aqui. Você clica aqui, aí você salva no seu Drive. Aliás, desculpa, você salva no seu computador, você lota o seu computador de imagem, tá? Sendo desnecessário. Aqui ele já te dá, ele já faz um recurso de pesquisa avançada, ele já tira da web e cola aqui rapidinho para você, sem você ter que abrir uma outra aba, sem você ter que salvar no seu computador, sem você ter que fazer todo aquele processo. Ele simplifica a sua vida nesse sentido, certo? Gente, são muitas informações, eu vou abrir para dúvidas já. Nós temos 20 minutinhos aí para a gente tirar dúvidas de vocês, porque com a quantidade de informações que vocês têm aqui, eu quero tirar mais dúvidas do que dar a aula. Deixa eu ver aqui. Tchan, tchan, tchan. Uau! Eita, tivemos um fórum aqui de discussões, peraí, enquanto eu estava dando aula. Tá. Como criar pastas por turma, série Poliana Flávia. No final da semana, tentei gravar uma história no Meet. Não apareceu a opção gravar para mim. Entrei com minha conta particular. Poliana, na sua conta do Frutaltech, o meu domínio não permite gravar a aula, tá? No pessoal dá. No de vocês que é recente, no meu não dá, tá bom? Aí você vai ter que usar a conta particular mesmo, porque o pacote que eu comprei do G Suite, ele não vinha a opção gravar aula, tá bom? Então, é melhor você usar o particular mesmo, tá? Rodolfo, isso, apenas para contas do G Suite. Não, ao contrário, Rodolfo, as fotos que estão em nossa galeria, para salvar no Drive, temos que fazer um upload, porém demora muito e às vezes não vai. Você tem um vídeo mais extenso, tem algum jeito mais rápido? As fotos que estão em nossa galeria para salvar no Drive, temos que fazer um upload, porém demora muito e às vezes não vai. Tem um vídeo mais extenso. Tem algum jeito mais rápido? Fazer o upload para o Drive? Poliana, não. Na verdade, para você salvar para o Drive, é só dessa forma mesmo, fazendo o upload do seu computador para ele, tá bom? Então, assim, fotos, vídeos, sempre vão ser arquivos pesados, eles vão demorar um pouquinho mais, tá? Aí tem que ter aquela velha e boa paciência, mas se você perceber
Quando você manda ele para o Drive, quando você trabalha ele na nuvem, ele se torna já um arquivo mais leve, mais maleável, tá bom? Eu apenas consigo interagir com o meu aluno se ele estiver dentro do meu domínio, ou seja, se ele tiver acesso ao G Suite, posso encaminhar um link do documento pelo WhatsApp? Gabriela, pode, você pode encaminhar um link do documento pelo WhatsApp, a gente não interage com o aluno se ele estiver só dentro do seu domínio. Por exemplo, nessa reunião eu poderia inserir 25 alunos que não são do domínio da Secretaria da Educação, tá? Então, estou dando uma aula dentro do domínio que eu criei para a escola, certo? Eu posso inserir ainda 25 pessoas que não são da reunião. Posso mandar um e-mail, porque aquele e-mail eu inventei, tá? Posso mandar um e-mail para o Zezinho não é do G Suite, ele não está dentro do domínio, ele vai receber aquele e-mail, não, aquela mensagem que eu mandei aqui, ó. Eu mandei uma mensagem, eu fiz um comentário aqui, ó. Né? Ó, na verdade aqui eu fiz um comentário para o PED_T4 Frutaltec, ele está dentro do domínio. Vamos fazer um comentário para mim, ó, Maína Machado, @gmail. Eu tenho que colocar o mais, tá? Sempre. Mais, Maína Machado, @gmail.com. Tá? Ler a página. Ok? Ai, caramba. Comentário. Sim, aí ele vai abrir isso aqui. Uma pessoa precisa de acesso ao arquivo. Maína Machado. Compartilhar com uma pessoa. Beleza. Comentar. Essas pessoas não fazem parte da organização a que este item pertence. Compartilhar fora da organização do arquivo? Ok, eu estou permitindo compartilhar fora da organização do arquivo. Foi. Certo? Então, sim, eu posso fazer isso. Obrigada, André. Pensei que fosse como o Zoom. Não, Poliana, infelizmente não é como o Zoom, tá? Quando você tem uma conta do G Suite, e essa conta do G Suite, ela te permite gravar, que não é o caso da nossa, dentro do ambiente empresarial você vai gravar. Só dentro do ambiente empresarial a gente pode gravar. No particular, a gente não consegue. A gente só tem acesso a fazer reunião e não gravar. Tá bom? Então, a gente não pode fazer videozinhos do particular. E a nossa conta do G Suite, ela não permite. A conta que vocês têm da Secretaria da Educação, ela permite. Por quê? Porque dentro do domínio, ela tem a sua configuração. Tá? Por isso que a Gabriela consegue gravar para mim a reunião. Pelo computador, usando o cabo em vez do Wi-Fi, você consegue melhorar um pouco o upload. Sim, é um recurso legal que o Rodolfo falou, já é de TI, que eu não entendo bem, mas numa rede, sem você usar o Wi-Fi, ela vai mais rápido. Isso é verdade. Gabriela, você pode enviar documento para pessoas fora do domínio também sem problema. Isso. E pode enviar pelo WhatsApp, sim. O Rodolfo me ajudando aí, meu aluno ajudante. Aí o aluno consegue preencher o documento se tiver o aplicativo Drive? Consegue. Ele tem que ter o aplicativo de documentos do Google disponível no Play Store. Através do celular, Gabi, ele pode fazer. Tá? Ele não precisa ter o Drive, mas através do celular ele consegue preencher os documentos. Tá? Mas o interessante seria ele ter um Drive, pelo menos ele ter acesso a um Drive particular. Seria bem mais interessante. Se tiver e-mail do Google, ele consegue pelo PC também. André respondeu certo. Não vi onde fica o explorar. Vamos lá então, Analice. Não consegui entender como fazer para salvar o documento. Fechou. Vamos lá então, ó. Primeiro eu vou responder a resposta da Analice. Analice, a opção explorar, ela fica aqui no canto inferior direito. Essa estrelinha aqui, ó. Explorar. Aí ele vai abrir várias coisas, ó, várias palavras que eu usei. Prova, série de televisão, data, tá? Vamos supor que eu queira explorar o tópico prova. Ele vai abrir aqui, ó, web, imagens. Eu quero uma imagem da palavra prova, ó.
ele já vai fazer uma pesquisa dessa imagem disponível na web que eu possa pegar, que não tenha exigência de direito de imagem. E vou colocar aqui. Ah, mas eu não quero esse tópico, eu quero outro tópico, eu quero cartoon. Beleza. Cartoon e chart. Imagens. Ó, ele vai gerar vários charts e cartoons que estão disponíveis para você usar que não tem direito de imagem. Certo? Qual foi uma outra pergunta aqui que eu vi? Só um minutinho, depois da Annalise. Isabela, não consegui entender como fazer para salvar o documento. Isabela, ele já fica salvo. Você não precisa salvar. Ele já vai lá para o teu Drive. Tá? Então, ó, tá vendo? Eu acabei de produzir o EF, o Carlos Almeida 7A, o EF2, sexto A, matemática, ele já está salvo no meu acesso rápido, tá? E eles também estão salvos nos meus arquivos, aqui bonitinhos, tá bom? Eles estão em ordem alfabética. Os meus arquivos, eles são organizados por ordem alfabética e os recentes por ordem do qual eu mexi, tá? A ordem do qual eu mexi, eles vão aparecer aqui. Qual foi o último arquivo que eu mexi? Foi o F2, ele está até aberto aqui, ó. Então, você não precisa salvar, não tem um processo de salvar, ele já vai automático. Ele demora um pouquinho para aparecer no acesso rápido e no meu Drive, mas ele vai para lá, tá bom? Poliana Flávia, ok. Show de bola, Annalise, que bom. Ok, ai, obrigada. Obrigada eu, Isabela. Poliana, enviei uma resposta do formulário no PAD 1, compartilhei. Gostaria que tirasse minha dúvida. É sobre o G Suite. Você mandou uma resposta do formulário no PAD 1, compartilhei. Gostaria que tirasse minha dúvida. É sobre o G Suite. Deixa eu entender como você fez isso, Poliana. Você enviou no e-mail? Ou você mandou um e-mail para mim? Como você fez isso? Só para eu entender. Se quiser, pode usar o microfone. Bom dia, Maína. Tá me ouvindo? Tô sim, querida. Eu printei uma resposta do G Suite e compartilhei lá no Drive. Aí primeiro eu mandei para a Márcia, porque eu confundi o e-mail. Depois eu mandei para você. Eu também mandei pelo Hangout também. Só que eu não sei se chegou, mas para mim falou que foi. E tá gravado lá. Na hora que a gente entra no Drive e olha a imagem compartilhada, tá lá. Pedagógico 2, Pedagógico 6, compartilhado com você na última semana. Tô procurando ele aqui. Deixa eu achar ele. É no Pedagógico 1. Pois é, interessante que o Pedagógico nem aparece aqui comigo, pra mim. Peraí. Estranho, deixa eu olhar o e-mail. Se apareceu no e-mail. Pedagógico 1. Ok. Abrir. Ele não apareceu no meu Drive. Ele apareceu aqui. Compartilhar com outras pessoas. Não é isso que eu quero ver isso. Não, também não é isso. Ué. Juliana, Oi. não estou achando ele aqui no Drive. O de vocês aparece? No Drive de vocês ele aparece? Que ele está compartilhado? No meu aparece. Porque eu tô, na verdade, na hora que pede para compartilhar, aparece lá, pede que é o e-mail, um e-mail da Márcia, e aparece o seu, Maína Machado.
Aí, na hora que eu olhei, primeiramente, eu achei que fosse o de cima. Depois eu fui de novo, aí eu vi que eu tinha compartilhado com a Márcia. Aí depois eu mandei para você. E você printou uma resposta, foi isso que você fez? Perguntava sobre o G Suite, se o G Suite... Ali, ó, o que é essa daqui embaixo? Essa daqui, ó. Os arquivos. Ah, não, é só o formulário. É, só o Era a formulário. questão sobre se o G Suite é uma startup. Uhum. Sim, a resposta correta é, ele é uma startup, tá? Da Google. Ele não é uma empresa, tá? Ah, então, e lá no meu formulário, a minha dúvida era justamente essa. Na minha resposta marcou essa, só que o formulário deu errado. Sim. Você marcou startup? Marquei, e aí, E deu acusou errado. que a minha resposta estava errada. E aí eu falei assim, não, eu tenho certeza que tá certo. Não, Aí eu sabe o que? conferi os vídeos, estudei de novo. Tá certo, Poliana. Inclusive, se você refazer seu formulário hoje, você vai ver que ela vai dar correta. O que aconteceu? Eu fui checar os formulários, até deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Já vou dar um spoiler da aula de amanhã, tá? Eu fui checar os formulários e aí eu justamente fui nessa questão, ó, isso aqui é uma tabelinha, é uma planilha que ele mostra a resposta correta, tá? Então, com relação ao G Suite, podemos afirmar que essa aqui é a correta. Hoje eu consertei. Eu percebi, você tá vendo que ela tá em verde? Hoje eu fui olhar, ela estava em cinza, porque eu estava analisando as respostas de vocês. Eu falei assim, nossa, eu esqueci de marcar essa aqui como correta. Quando você vai formatar o G Suite, desculpa, o formulários, você tem que vir aqui, então vou lá naquela questão ali, ó. Tarará. Ai, foi demais. Quando você vai formatar o G Suite, você tem que vir aqui, ó, clica na questão, tá? E chave de resposta. Eu esqueci de marcar chave de resposta, então ele estava sem resposta correta, tipo, nenhuma. Então, quando ele está sem resposta correta, ele entende que nenhuma delas está correta, tá? E aí, o que acontece? Eu tive que voltar e fazer isso hoje, tá vendo? Ó. Aí eu falei, poxa vida, quem já fez, então vai ficar em dúvida, porque ela é a resposta correta. E eu só fiz isso hoje, tá? Então, hoje que vocês vão, se você refizer, desculpa, o formulário, você vai ver que ele já vai marcar ele como resposta correta, tá bom? Não fica triste, você acertou. Não, eu até brinquei com o André, eu falei assim, não, eu tirei 90. Aí era para eu tirar 100. Aí ele falou assim, nossa senhora, vai ser... Eu falei, não, mas eu mandei a resposta para ela, depois ela vai me tirar a dúvida. Não, show de bola, você acertou. Foi uma falha minha. Eu não tirei 100% do meu formulário. Então, Eu tá errei. bom, Foi uma obrigada. falha minha. Imagina, querida. Mas aí precisa responder novamente o que a gente respondeu correto, gerar computar. Gerar computar, André. Só não vai aparecer para você, tá? Mas nas minhas análises vai aparecer que a resposta foi correta, tá bom? E aí, quando isso acontece, quando você tem uma falha, o que é interessante? Você chegar para o aluno e explicar, ó, eu computei, no seu não tá, mas no meu tá. E você mostra a planilha para os alunos, para eles ficarem assim, ai meu Deus, eu errei, não errei, tá bom? Porque eles ficam desesperados mesmo. A gente fica, imagina eles, né? Pessoal, mais alguma dúvida? Essa aula sobre o Docs, ela é cheia de informações. O que eu recomendo? Fuça, tá? Fuce o quanto você puder. Todos esses tópicos, explorar, fazer um comentário, transformar em Word, em PDF, compartilhar, tudo isso vai estar na videoaula e também nessa aula ao vivo para vocês, tá bom? Estudem o Docs, porque ele é muito usado. Ele é um dos mais usados. Eu uso bastante, assim, eles são
os documentos que você tem sobre a sua instituição, tá? Vale a pena também para a coordenação estudar, né? Lembra quando eu falei do baseados em um modelo? Estudar modelos, né, padronizados da escola. Isso gera uma confiabilidade, isso gera um caráter mais empresarial, isso gera uma segurança para o professor de que ele está fazendo um padrão certinho, que ele está agindo certo, que ele está dando todas as informações. Fundamental, fundamental. Crie siglas, tá? Crie siglas. Deixa eu sair da apresentação. Eu acho que cria siglas, tá bom? Não vai colocar trabalho de blá, 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 aquele texto de dissertação acadêmica de TCC no título do seu documento, porque isso daí vai te atrapalhar e vai atrapalhar quem vai receber o seu documento, tá bom? E dúvidas, tirem agora. Mas depois respondendo, não, já respondi a dúvida do André. O que mais? Alguém tem mais alguma dúvida? Ai, que povo aplicado, bonito, gente inteligente, é assim. Gabriela, quer colocar alguma questão hoje sobre a aula? Olá, pessoal. Eu estou aqui, na verdade, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu achei muito importante umas informações recebidas aqui do coordenador do sistema de informação lá da UENG. E eu vou mandar para o WhatsApp nosso o que ele escreveu aqui, porque nós temos 7 estagiários do curso da UENG e eu estou tentando dividi-los aqui de acordo com as escolas. E também acabei de receber do André o resultado do nosso diagnóstico que nós fizemos, né? E pasmem, pessoal, 92% dos nossos alunos da área urbana, tá? Tem acesso à internet, ou seja, pouco mais de 5% que não têm o acesso. Mas, assim, a gente tem uma margem grande de alunos que ainda não responderam, tá? E essa margem praticamente é das escolas rurais. Então, isso significa que nós estamos no caminho certo. E é importante que a gente já utilize nas nossas escolas. Annalise, você que está aí no Alonso de Moraes, a sua escola, Alonso de Moraes, foi praticamente 100% dos alunos que responderam, viu? Foi a escola que mais teve retorno nessa participação, ou seja, Alonso deve iniciar atividades remotas online o quanto antes, porque através do que a gente fez né, nessa que nós estivemos aqui, os participantes, vou até entrar aqui, Escola Municipal. Peraí, só um minutinho. Coronel Alonso de Moraes, por exemplo. De 617 alunos, quantidade de formulários preenchidos. Escola Coronel Alonso de Moraes, 617 alunos. Quantidade de matrícula, 650. Ou seja, desses 650 alunos matriculados, 617 preencheram. Né? Então, olha só, menos de 30, 40 alunos deixaram de preencher. E 95% é a porcentagem de preenchimento de vocês aí, tá? E se eles preencheram, se eles tiveram contato com esse formulário, isso é sinal que eles têm acesso à internet, pessoal. Então, isso é muito importante. Eu acabei de mandar esses dados aqui e nós estamos tentando ter tempo para conseguir, como que eu diria? As palavras agora tecnológicas, elas são muito novas, né? A gente está tentando aí, através desses questionários, mensurar, medir, né? Medir, tratar os dados, né? Tratar os dados.
Então, Alonso de Moraes já é uma escola, né, que já pode largar de lado essa questão de ficar entregando trabalhinho na mão de pai, porque eles têm acesso aqui. Olha, Frei Teodósio, de 344 alunos, 335 responderam o formulário. 62%, né? Então, a gente tem aqui, e vamos tratar, se Deus quiser, hoje, para a gente saber qual realmente é o valor de alunos que têm acesso aí à internet, né? Então, agradecer as escolas que conseguiram esse feito, tá? Nós tivemos só 58% dos formulários aí preenchidos de acordo com os alunos que nós temos aí na rede. Assim, a minha preocupação é maior com o fundamental, tá? De 2.089 alunos, desculpa, de 3.576 alunos que nós temos matriculados no Fundamental 1 e 2, 2.089 foram os questionários preenchidos. Isso significa que 58% só dos questionários foram preenchidos. Então, as escolas que mais tiveram responsabilidade no preenchimento foi o Alonso e o Frei Teodósio, né? Que o Frei Teodósio 80%. 13% foi no Nessimi Lopes. Isso significa que não é porque eles não têm vontade de responder, é porque realmente eles não têm o acesso à internet. Então, quer dizer, Nessimi Lopes é uma escola que deve entregar material impresso, né? 8% só lá da Antônio Prado. Isso significa que nós estamos no caminho certo. Entrega na mão do pai, através do transporte rural, né, transporte terceirizado, material impresso. Antônio Aparecido de Queiroz, que fica lá em Aparecida de Minas, 60% dos pais responderam. Isso significa que pouco mais da metade é que tem acesso à internet. Então, esse formulário aqui que a gente mandou, talvez as escolas que não tiveram aí um número muito alto de preenchimento, talvez imprimam o questionário, como fez a Graziele, e mande para a casa dos pais para a gente ter aí um formulário, né, um questionamento assim mais específico para cada local. E engraçado que lá no Joaquim Barroso, né, Joaquim Barroso, 69% dos alunos responderam. Olha, de 77 alunos, 53 tiveram a resposta dos formulários, viram só? Então, a escola rural, às vezes, tá tendo uma responsabilidade maior na resposta do que escolas urbanas daqui, que a gente, né, a preocupação. Então, é isso aí. Eu acho interessante que vocês tenham acesso aí, solicitem aos diretores esse documento que a gente acabou de enviar no grupo deles, para vocês nos ajudarem no tratamento dessas informações e traçarem aí as metas, né, de cada escola. E se, por exemplo, a minha escola tem 60% dos pais com acesso à internet, eu posso enviar para os outros 40% material impresso e para os outros 60% eu posso dar aula online, né? Então, isso significa que a metade só, pouco menos da metade só, que vai na escola buscar o material impresso. Isso evita aglomeração, né? Então, só para ter a informação aqui do resultado. E com relação ao texto que eu recebi do Ivan, vou passar agorinha, vocês já vão receber lá no grupo do nosso grupo do G Suite, tá? Então é isso, Maína. Obrigada mais uma vez. Estou aqui aprendendo também. Eu fico encantada com tudo que vocês passam aí, porque eu nunca imaginava que a gente teria essas ferramentas aí que você apresenta. No final de semana eu utilizei algumas e fiquei muito surpresa. Cada dia que passa eu fico mais encantada e mais surpresa com a quantidade de tecnologia que a gente tem a nosso favor e às vezes a gente não utilizava, né? Então, obrigada a todos aí, pessoal. E boa sorte, né? Hoje é praticamente o primeiro dia que nós estamos entregando material nas escolas. Eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigada pelo esforço de cada escola, né? E as minhas orações para que tudo corra bem, para que tudo dê certo, que, se Deus quiser, nós vamos conseguir aí atingir um público bem alto de alunos na nossa rede, ok? Fiquem com Deus, muito obrigada mais uma vez, que Deus nos proteja e que proteja também a nossa professora, viu, Maína?
muito obrigada aí, que eu acho que essas aulas que nós estamos tendo aqui, eu acho que abre caminhos, ilumina, né? E esse é o papel do professor, iluminar. Então, um beijão a todos, boa sorte aí. Muito obrigada, Gabriela. E eu vou encerrar a aula de hoje, aproveitar esse clima, né, de que vocês estão começando aí com essa atividade de entregar os materiais. É um slogan de uma escola que eu gosto muito, né, que é todos juntos somos fortes. Então, só do fato de vocês estarem reunidos aqui, né, tentando aprender, tentando se melhorar e aprimorar, às vezes, coisas que vocês já sabem, é que faz um diferencial muito grande em qualquer área de atuação. Então, vocês estão de parabéns, né, por esse empenho, por essa dedicação, e eu espero realmente que eu esteja trazendo novidades e coisas que vocês possam aproveitar ao máximo em sala de aula, em salas virtuais, e torço também, estou em oração para que esses alunos consigam receber, não tenham um ano letivo perdido, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês e até amanhã, tá? Gabriela, por favor, você pode parar a gravação da aula agora, tá?